Olá, semioticistas! Hoje trataremos da organização modal, ainda falando sobre a modalidade. Então, na verdade, nós temos dois grandes tipos de organização modal: a organização paradigmática e a organização sintagmática. Sobre a primeira, a organização paradigmática, nós diríamos que a colocação das estruturas modais no quadro semiótico, no quadrado semiótico, ela já foi realizada no caso particular da veredicção, que é uma modalização dos enunciados. Então, nós vamos examinar a seguir o papel mais geral das modalidades na estruturação do discurso. Entretanto, como é por meio dessas estruturas modais que aparece mais nitidamente a ligação entre o quadrado semiótico e as categorias de Aristóteles, das quais se originou o quadrado semiótico, parece útil indicar aqui o seu princípio. Então, aceitemos, pois, definir sumariamente uma modalidade como um enunciado que modifica outro enunciado. A modalidade seria um enunciado que modifica outro enunciado. Então, a lista das modalidades fundamentais é limitada. Dever, ou querer, ou saber, ou poder, que modificam ou modalizam os enunciados de fazer ou de ser. Ou então, fazer, que modaliza fazer, um fazer. E, em consequência, todas as outras modalizações do fazer, ou seja, um fazer querer, um fazer crer, um fazer saber, etc. Então, essas modalidades podem igualmente combinar-se entre si, por exemplo, querer saber, ou modalizarem-se a si próprias, ou seja, um querer. E não é difícil entender que elas também são suscetíveis de receber uma definição categorial com a ajuda do quadrado, desde que se aplique a dupla regra da asserção e da negação alternativamente, a cada um de seus enunciados constitutivos. Então, a asserção simultânea do modalizante e do modalizado dá, por exemplo, dever fazer. A negação apenas do modalizado dará a dever não fazer. A negação do modalizante e a asserção do modalizado dará a não dever fazer. E a negação dos dois enunciados dará, enfim, a não dever não fazer. Então, serão contrários os enunciados que baseiam sua identidade parcial sobre o modalizante. Dever, por exemplo, estabelecendo então o eixo semântico da prescrição, é positivo no caso de obrigatório e negativo no caso de interdito. E serão contraditórios os enunciados que negam o enunciado modal regente, passando do dever ao não dever, ou inversamente. No caso das modalidades deônticas, que concernem as regras do dever aplicadas à ação, representar-se-á assim um modelo global. Então, nós temos no canto superior esquerdo obrigatório e no canto superior direito seria o seu contrário, proibido. No canto inferior esquerdo, o contraditório, né, que seria o não proibido, e no canto inferior direito, o seu contraditório, que é o não obrigatório. Então, essa tal representação lógica pode permitir, entre outras aplicações, estruturar um campo lexical tão rico e tão complexo quanto o das qualificações deônticas. Então, além da antonímia, por exemplo, obrigatório opõe-se de duas maneiras diferentes ao facultativo e ao interdito. Além da antonímia e da parasinonímia, ou seja, o obrigatório, o imperativo, etc., ela mostra três fatores. Primeiro,
a composição modal subjacente a esse campo lexical, permitindo assim resolver ambiguidades, ou seja, o necessário, muitas vezes comparado ao obrigatório, é da ordem do dever ser. Segundo, a memória, entre aspas, a memória semântica das posições contraditórias, por exemplo, o facultativo pressupõe o obrigatório negando-o, e o permitido pressupõe da mesma forma a existência do proibido. E terceiro, ela revela ou mostra o caráter gradual e não categorial de certas qualificações. Por exemplo, o tolerado, situado entre o permitido ou autorizado e o proibido, manifesta em seu enunciado a presença iminente e atualizável da interdição. Por exemplo, estacionamento tolerado sobre a calçada. Então, nós poderíamos examinar nas narrativas a produtividade das confrontações modais, quando diferentes modalidades, compatíveis ou incompatíveis, encontram-se convocadas simultaneamente para definir a competência de um sujeito. Quando o campo do dever fazer de um sujeito, por exemplo, acha-se confrontado com o do querer fazer, o do saber fazer e o do poder fazer. Então, as aplicações elas são numerosas, tanto no domínio coletivo, tanto nesse domínio coletivo para a compreensão dos valores culturais e sua eventual confrontação entre as normas, as tolerâncias e a realidade das práticas, quanto no domínio individual, para a análise dos atores da narrativa, por exemplo. Então, figura irênica daquele que deve, que quer, que sabe e que pode, tudo ao mesmo tempo. Mas figura dilacerante daquele que, submetido à proibição, deve não fazer, porém, submetido ao desejo, quer fazer, e dotado de meios pelo destinador, pode fazê-lo. Então, essa organização paradigmática permite, portanto, definir a identidade modal dos actantes, apreendidos e imobilizados em um determinado ponto do seu percurso. Ainda tratando da organização modal e agora entrando em um outro tópico, que seria a organização sintagmática em contraposição, relacionado com o que nós acabamos de ver sobre a organização paradigmática, e agora entrando na organização sintagmática, nós diríamos que a organização modal apresenta-se na realidade do discurso em flutuação contínua. Os actantes veem sua carga e sua definição modais sempre modificadas, enriquecidas ou alteradas. A organização sintagmática é, portanto, responsável pela forma evolutiva do actante ao longo do seu ou dos seus percursos, também pela modificação de sua identidade segundo a perspectiva utilizada. Ou seja, um dado ator poderá, dessa forma, encontrar-se em posição actancial de destinador em seu percurso A e, simultaneamente, em posição de antissujeito em um percurso B, ou de um sujeito em um percurso C. Então, o enfoque sintagmático tem, pois, como especificidade a consideração da, abre aspas, história transformacional do actante, fecha aspas. Essa é uma citação do estudioso Coquet. A análise dando preeminência à composição modal sobre o próprio actante apresenta-se então como um exercício da sintaxe modal. É o tipo de análise que posteriormente aplicaremos no estudo de um breve texto, de um breve excerto da obra de Sefriuri. Então, a montante do percurso sintagmático e de suas transformações no decorrer do texto, Coquet
ele propõe uma tipologia dos actantes básicos em função da sequência modal hierarquizada que os define. Então, ele distingue, assim, particularmente, o sujeito de busca e o sujeito de direito. O primeiro, o sujeito de busca, é definido por uma sequência modal cuja primeira modalidade é o querer, sendo as outras modalidades poder e saber, sucessivamente regidas por aquela. O segundo, o sujeito de direito, em contrapartida, baseia primeiramente sua identidade sobre o saber. E ele assume uma competência legitimada por um programa previamente realizado, numa sequência em que o saber rege o poder e, por fim, o querer.